vocês, cientistas políticos, né, vivem disso, o senhor que é professor, também tem essa expectativa também que o eleitor tem, vocês ficam naquela expectativa de apuração, como a Jéssica está dizendo aqui, tem que atualizar, tem que quero ver voto, também tem isso, né? Tem sim. Bem-vindo, Bastante. boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Boa noite já ou não, né? Boa Boa tarde, tarde, boa boa tarde, tarde. boa tarde. Sim, demais. Até porque também a gente precisa ter um cuidado com o levantamento dos dados, né, de entender projeções, tendências. Então, o tempo inteiro nós estamos olhando, né, para os dados. Agora, por exemplo, no meu Twitter e no Instagram, eu postei uma série histórica da polarização entre, né, PFL, DEM União Brasil versus PT. Pode falar, suas redes sociais, pode se vender. Nem eu lembro às vezes, mas prof. Cláudio André, ponto Cláudio André no Instagram, E o que né? é que Cláudio diz André essa série também. histórica que você postou, Cláudio André? Então, essa série histórica mostra, né, que nós tivemos um alargamento da diferença entre os dois partidos e essa eleição mostra exatamente um achatamento. Ou seja, né, os dados comprovam que a gente tem uma eleição mais equilibrada, talvez até mesmo mais equilibrada que a de 98. Né? Engraçado você falar nisso, porque eu citei isso no primeiro turno, e o senhor não estava com a gente naquele momento, em relação a Collor versus Lula, e agora Bolsonaro versus Lula. O senhor acha que hoje está mais acirrado, então? A polarização é maior? Sim, sim. Eu me referi há pouco à polarização estadual. Na eleição, Emerson, nacional, de fato, a gente percebeu que esse achatamento foi acontecendo. Né? Ou seja, Que aconteceu em 90. isso, a gente foi tendo uma eleição ficando mais equilibrada. Mas é interessante perceber que a série histórica do apoio ao PT ao longo das eleições sempre gravita exatamente acima dos 40% desde o primeiro turno, né? Ou próximo aos 40%, com exceção da eleição, né, passada, que Fernando Haddad não conseguiu, né, estabelecer exatamente um ponto de equilíbrio, mas a gente viu que, né, o PT tem uma estabilidade do ponto de vista do comportamento eleitoral. Então isso garante que o partido entre na disputa com mais, com um eleitorado cativo. Isso acontece também nos estados. Né, determinados grupos têm, né, um percentual do eleitorado que caminha de maneira estável ao longo das eleições. Então, é possível a gente perceber no cenário nacional que a diferença ela foi diminuindo, né, ali a partir das pesquisas de primeiro turno. De fato, né, se a gente pensar que sem tanto perfeccionismo, as pesquisas conseguiram mostrar, né, talvez um erro de 3 pontos percentuais, né, que não estava previsto na margem de erro. Então, isso quer dizer que nós temos um eleitorado pragmático, tem a questão do voto útil, né? Ou seja, as pesquisas foram eficientes, no geral, pensando aqui, né, numa média. E o que a gente percebe exatamente é que a virada para o segundo turno se deu com o PT ficando num patamar, com o Lula ficando, né, ali próximo aos 49%, e a gente viu o Bolsonaro crescendo e levando a eleição para o segundo turno. O que é interessante nas pesquisas é a gente perceber aquelas perguntas que pautam o eleitorado, mas que necessariamente não é uma pergunta sobre a intenção de voto. Vamos pensar aqui na rejeição, pensar na avaliação do governo, né? Pensando também em relação à aprovação, reprovação. E tem quando eu me refiro à avaliação de governo, é aquela pergunta do ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Então, o que a gente tem percebido nesse segundo turno é que o fôlego que Bolsonaro passou a ter dentro de um quadro mais competitivo é exatamente o fato dele ter diminuído, né, a sua avaliação negativa. Então, a gente tem mais eleitores dizendo que avalia o governo como regular, né, bom ou ótimo. Então, é uma eleição muito acirrada, né? E lembra muito a eleição de 2014, quando a gente viu ali naquele quadro, né, Dilma versus Aécio, um cenário 52-48, inclusive descambando para uma visão racista, né, xenófoba do Nordeste, porque sempre olham para a gente como, né, o definidor das eleições, e na verdade essa é uma questão partidária, não é isso. O voto é totalizado, né? Todas as regiões, né, têm um potencial, inclusive o Sudeste tem
um eleitorado gigantesco. 45%, Minas, São Paulo e Estados Rio. de Minas Gerais, 45% dos votos estão na região sudeste. Exatamente. Os 3 estados. O Espírito Santo, claro, menor, por isso que não estou citando o Espírito Santo, mas os três estados formam 45% dos votos. Agora, esses episódios de xenofobia se repetiram após o resultado do primeiro turno, né? Nós vimos nas redes sociais muitos relatos em relação a isso. Não foi algo exclusivo da eleição de 2014, não. Infelizmente, a gente tem visto isso se repetir e eu diria até com uma frequência maior, né? Porque com a internet, as pessoas acham que podem falar o que elas quiserem, que elas não vão ser punidas. Hoje, cada vez mais pessoas têm acesso à internet, o número é muito superior em relação a 2014 e 2018, e infelizmente esses episódios, esses ataques têm se repetido com frequência, né?